Como definir um tema para um mestrado ou um doutorado em Direito? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a definição de tema para mestrado ou doutorado em direito. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a definição de tema para projeto de pesquisa em mestrado e doutorado em Direito. E aí é bastante importante a gente ter isso em mente. A gente vai falar principalmente sobre mestrado e doutorado, mas é claro que o que a gente vai falar sobre definição de tema também pode cooperar aí para a definição de tema para artigos científicos, para monografias diversas e tudo mais. Mas o nosso foco principal é projeto de pesquisa para dissertação do mestrado, para a tese do doutorado. E o que a gente vai falar aqui também pode servir para outras áreas em grande medida, mas o nosso foco principal são os programas de mestrado e doutorado em Direito, tá certo? Dito isto, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que os programas de pós-graduação estrito sensu, eles têm o seu próprio eixo temático de pesquisa. E essa talvez seja a grande dificuldade. Até porque, muito raramente, alguém fala isso para a gente com tanta clareza assim, tá certo? Mas veja, o programa tem um projeto amplo de pesquisa. Você pode ter a pergunta, e veja, aqui a gente tem vídeo sobre definição de tema já e tudo, né? O tema, em geral, estará relacionado a uma pergunta que você deseja responder, que pode ou não ter uma hipótese, já que se confirmará ou não lá ao final da pesquisa, né? Veja, você pode ter uma pergunta de extrema importância, né? Extremamente interessante, mas se ela não for intimamente relacionada ao projeto de pesquisa amplo do próprio programa, ela não cabe ali naquele lugar. O projeto pode até ser direcionado para um outro lugar. Ah, mas é muito importante o que eu quero pesquisar e tudo mais. Meu filho, mas é que existe um programa, esse programa tem uma pesquisa conjunta, pode ter várias linhas de pesquisa, mas elas se comunicam em um eixo de pesquisa que é desenvolvido por diversas pessoas em cooperação ao longo do tempo. A gente tem bastante dificuldade para entender isso em direito. Eu vou aqui mais ou menos fazer uma comparação com a área da saúde, que eu acho que pode ser elucidativa para você. Imagine que exista um programa que pesquise doenças infecto-contagiosas. A pessoa pode ter uma hipótese de cura para uma doença autoimune, né, que poderia se confirmar ou não ao longo de uma pesquisa que pode ser muito interessante, pode ser extremamente relevante para a humanidade, mas o lugar certo para essa pesquisa ser desenvolvida não é no programa que estuda doenças infecto-contagiosas. E veja, pode ser que eu esteja cometendo algum equívoco aqui a respeito das áreas da saúde, mas eu espero que você tenha conseguido me entender, né? Veja, se você tem um programa que pesquisa aves, se a pessoa tem um projeto interessantíssimo sobre mamíferos, se aquilo não se relaciona diretamente com aves, pode ir para um outro programa, mas não para aquele especificamente. É mais ou menos isso. Então, a primeira coisa que você precisa saber, né, procurar é, olha, eu cogito um determinado programa de pós-graduação estrito sensu em Direito. Tá? Qual que é o eixo de pesquisa desse programa? E quais são as linhas de pesquisa? Porque a pergunta que eu vou fazer e a pergunta que será o grande motor da minha pesquisa, ela precisa se enquadrar naquele eixo daquele programa. É mais ou menos como se o programa fosse a construção de um enorme muro ou de uma catedral e
o seu projeto precisasse ser um bloquinho que faça sentido naquela construção. Né? E veja que é mais um convite, conversava sobre isso ontem aqui no escritório, né? É incrível como tem cientista arrogante por aí, porque a ciência é sempre um convite para a humildade. É mais um convite para você deixar de lado as arrogâncias. Ai, porque eu sou... então, mas assim, você, para fazer sentido no contexto do programa, você precisa que a sua pesquisa seja um bloquinho que faça sentido naquela construção que se desenvolve ao longo dos anos, muito comumente ao longo de várias décadas. Tá certo? Então, a aderência à pesquisa do programa é o que talvez tenha de mais importante. Professor, tem aqui alguma coisa que pode me ajudar com isso? Porque a ideia do vídeo é falar de algumas coisas assim que podem inclusive te ajudar. Bom, aqui, só fazer uma ressalva antes para que eu não esqueça. Veja, há uma diferença importante entre projetos de pesquisa para a dissertação de mestrado e para a tese do doutorado, porque a tese tem um requisito de ineditismo. Né? Então, quando você vai fazer a pergunta da tese, você tem que ter essa preocupação do ineditismo da pesquisa, né? Porque esse é um requisito. Corre de desenvolver pesquisa, chegar lá no final e falar, olha, não tem nada de inédito aqui, e isso pode te gerar bastante problema e uma perda de tempo muito grande. Mas isso certamente você conversará com calma com o seu orientador oportunamente, mas é importante já que desde o início da definição do tema você tente ter isso em mente. Olha, eu já preciso começar a me preocupar aqui com o caráter inédito aqui disso que eu estou propondo para o doutorado. Para o mestrado, esse caráter inédito da pesquisa ele não é necessário, mas evidentemente a gente já vai chegar no segundo ponto aqui, logo depois da aderência. Você vai ver que é importante que assim, a pergunta surta o interesse de pessoas diversas, especialmente de uma, já vou chegar aí. Antes, só para complementar essa parte da aderência, tem algum macete, meio ruim falar assim, né? Mas vai assim mesmo, né? Que possa me ajudar. Bom, você pode ver o eixo de pesquisa e as linhas de pesquisa do seu programa e pensar em sistemas de referência que ajudem a aproximar. Eu entendi, professor. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre sistemas de referência, tá? Então eu vou passar mais rapidamente por isso para não ser cansativo para quem já sabe, mas a ideia é mais ou menos assim. Imagine que você tem um projeto que você quer submeter a um programa de pós-graduação em direito que tenha como grande eixo a análise econômica do direito, por exemplo, né? Ou sei lá, direito econômico. Você pode utilizar a análise econômica do direito como sistema de referência ou sistemas de referência que sejam afins. Então você tem lá uma pergunta que você quer responder. E aí, sob a perspectiva da análise econômica do direito, ou de alguma linha relacionada à análise econômica do direito, sob a perspectiva do neo-institucionalismo, por exemplo, qualquer coisa assim. Tá certo? E aí veja que isso muitas vezes aumenta em enorme medida a possibilidade de aderência ao eixo de pesquisa do programa. Tá certo? Então, essa é uma preocupação que é muito importante. Olha, o que eu vou propor precisa fazer sentido. E veja, é por fazer sentido mesmo e é por exigências institucionais, inclusive. Se o programa não tem cuidado em relação àquilo que ele está pesquisando, a tendência é que haja descredenciamento, né? O programa seja fechado e tudo mais, e ninguém que trabalha, desenvolve sua pesquisa por ali deseja isso, tá certo? Então, aquilo de lembrar, olha, eu tenho um negócio que é interessantíssimo, mas se encaixa nesse programa ao qual eu pretendo submeter? Não se encaixa. Bom, é o caso de propor uma outra pesquisa para que tenha aderência aqui, ou é o caso de propor essa minha pesquisa que é tão interessante para um outro lugar? Que lugar que consegue
consegue encampar essa minha pesquisa aqui? E aí você pensar em logística, inclusive, né? Tenho condições de mudar para lá? Eu precisaria mudar para lá? Eu conseguiria viajar? Eu precisaria de bolsa ou não? Esse tipo de coisa vai estar envolvida aí nas suas preocupações, em que pese o fato de não ser exatamente o tema do vídeo aqui, mas é importante a gente alertar, né? A segunda questão que me parece bastante interessante é que, assim, tem aderência com o eixo de pesquisa do programa, mas veja que você vai precisar de um orientador nesse programa. E aí aquilo de quem será o meu orientador? E isso que eu proponho ser pesquisado, isso tem chance de ter a atenção, de ter o interesse daquele que pode ser o meu orientador? Essa é uma pergunta de suma importância, porque no fundo, quem pode ser o seu orientador, se não se interessar por aquele tema, na prática o seu projeto estará descartado, por mais que tenha aderência. E veja, se for um programa sério, são requisitos cumulativos. Por mais que o seu orientador eventualmente se interesse pelo tema que você propõe, se não tiver aderência, está descartado também. Agora, não, tem aderência. Cumprimos primeiro. Agora, isso aqui, o meu orientador se anima ainda a orientar uma pesquisa sobre isso? Ele se anima a publicar em conjunto comigo artigos que serão desenvolvidos ao longo desse processo de pesquisa? Porque senão, como eu disse, na prática está descartado. O orientador, isso aqui não me interessa, põe para o lado e vai olhar o próximo. Professor, e como que é que eu posso ter ideia de se isso tem chance de interessar o meu orientador ou não? Bom, você tem que olhar primeiro quem são os professores do programa. E aí procurar conhecer qual que é a linha de trabalho de cada um deles para ver qual ou quais são aqueles que têm alguma afinidade com o tema que você cogita propor. E aí, um macete, de novo aqui, palavra de velho, né, e terrível, mas vai assim mesmo, é você olhar o Instagram ou o Facebook acadêmico das pessoas, que é o Lattes, né? Então você olhar o que é que essa pessoa tem publicado nos últimos anos como artigo, o que é que ela tem orientado, porque veja, duas coisas. Dá para você ter uma ideia do tipo de coisa que tem interessado aquela pessoa. Muitas vezes não adianta assim, o que ela publicou 15 anos atrás, porque muitas vezes o que interessava ela 15 anos atrás absolutamente não interessa agora. Né? Que tipo de pergunta que está por trás disso que ela tem publicado? Essa minha pergunta, ela tem a mesma pegada, mais ou menos? E uma outra coisa que é a seguinte: ele já não orientou um trabalho de conteúdo idêntico? Veja, se for idêntico, para doutorado esquece, né? Porque o ineditismo já era. Né? Agora, mesmo para mestrado, a pessoa já orientou um trabalho que é bem isso aqui que eu estou propondo. Muito pouco provavelmente o orientador vai ter interesse para, no contexto do mesmo programa, ele também tudo mais, orientar uma outra pesquisa que parte do mesmo lugar, com pressupostos semelhantes e que aparentemente chegará ao mesmo lugar onde já se chegou naquele mesmo programa. Né? Então, aquele desafio de encontrar algo que se encaixe naquilo que aparentemente aquela pessoa tem pesquisado, mas que não seja exatamente o que ela já andou orientando ou pessoalmente pesquisando exatamente. Tá certo? Professor, olha o Lattes, mas isso é um tanto quanto vago. Tem alguma coisa que possa me ajudar mais ainda? Veja, se você tiver como, inscreva-se como aluno especial de uma disciplina em que lecione esse professor que você acredita que pode ser o seu orientador. Ou se tiver como, vá lá como ouvinte, informalmente. Né? Converse, lógico, peça licença e tudo mais, converse, explique e tal. E se for possível, nem sempre é possível, mas se for possível, ainda como ouvinte informal. Melhor ainda se for como estudante especial, como aluno especial. Professor, mas eu não quero ser aluno especial, eu quero ser aluno regular. Mas é que às vezes você precisa trilhar o caminho, né? E veja, se você é aluno especial e depois entra como aluno regular no programa, primeiro que ser aluno especial conta ponto no currículo, que é importante. E segundo,
que abate dos créditos que você precisa depois fazer como aluno regular. E isso às vezes ajuda você a ter uma vida menos corrida lá como aluno regular e tudo mais. De toda maneira, sobre a definição do tema especificamente, que é sobre o que estamos conversando aqui hoje, o que adianta eu ir lá e ouvir o cara? É que, assim, os professores, muito comumente, em suas aulas, mesmo quando são seminários e tudo mais, o professor está lá, mais como mediador e tudo mais, é muito comum que o professor compartilhe com a turma aquilo que são incomodações que ele tem naquele momento que ele está vivendo. Aquilo que são pontos ainda mal resolvidos, perguntas que ainda precisam ser respondidas. Achou uma pergunta que, para o professor, ainda é um problema que precisa ser resolvido, uma pergunta que precisa ser resolvida, tem aderência, você tem um tema para propor com grande chance de, nessa fase pelo menos, você não bater na trave, não é verdade? É claro que daí também você tem prova escrita, você tem que se preparar para isso, né? Você tem entrevista, você tem análise de currículo, e aí você precisa preparar o seu currículo com publicações também e tudo mais, né? Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, é interessante que você olhe o edital do programa, veja o que tenha de bibliografia lá, e isso sejam referências já para o projeto de pesquisa que você vai apresentar, esse tipo de coisa, né? Mas veja que, sintetizando aqui, chamando a atenção para esse ponto que é muito importante, se você tem condições de conviver em sala de aula com quem pode ser o seu orientador, ouvindo dele o que são as incomodações que ele tem neste momento, os incômodos que ele tem neste momento da vida, o que é que ele acha que ainda precisa ser resolvido, você tem uma chance enorme de ter uma coleção de temas aí que interessam ao seu possível orientador, para ver qual que eventualmente pode te interessar também, porque é muito importante que a sua pesquisa gire em torno de uma pergunta que você deseja sinceramente responder, porque senão será um tempo muito sofrido da sua vida. Não precisa ser assim. E aí a ideia aqui, definido do tema, deu tudo certo, passou lá, você usa esse tempo da sua vida para aprender o máximo possível, inclusive para aprender naqueles momentos em que você estiver sozinho, preparando seminários, desenvolvendo a sua dissertação ou a sua tese, o quanto o método é importante na construção da ciência, porque no final das contas talvez seja essa a grande mensagem dos programas de pós-graduação em sentido estrito, né? Ciência é fruto da observância rigorosa de método. Eu espero que você tenha gostado do papo, que ele tenha sido instrutivo, que ele tenha conseguido te dar algumas noções que eu tive que bater muito a cabeça para ir aprendendo de pessoas diversas, e um tanto quanto batendo na trave, inclusive, porque não me explicaram assim com tanta franqueza e com tanta clareza lá muito antes na minha vida, tá bom? Queria te convidar a contar para mim, por favor, aqui embaixo nos comentários, de onde é que você me assiste, o que é que você faz, porque eu gosto muito de saber até onde os vídeos estão chegando, na medida do possível, apesar da correria. Eu gosto também de interagir com quem aparece aqui pelo canal, por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo mais detalhadamente sobre sistema de referência. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.